Você acompanha a partir de agora a segunda parte da entrevista com o Cacai, o advogado das estrelas, o resolvedor-geral da República, o homem que advoga direta ou indiretamente para metade do Congresso Nacional e que tem relações muito estreitas com o ex-presidente Lula e esse PT pró-Lula. Nesse trecho da entrevista que você vai acompanhar, Cacai faz duras críticas à presidente Dilma Rousseff. Diz que ela tem desprezo pela política e que não deveria ter sido presidente. Vamos acompanhar. Agora, Cacai, todo mundo sabe, todo mundo que acompanha a política sabe da sua proximidade com o PT, com o Planalto, ainda que você tenha advogado lá para os ministros do FHC, que também tenha advogado para Aécio Neves nesse caso, que foi arquivado. Está muito difícil hoje ter um discurso de defesa desse governo, uma vez que a população está aí criticando. Você que já até citou, assim, é muito difícil defender o inimigo número um, né? Tem uma frase sua que foi inclusive manchete aí de uma reportagem. Agora, mais inimigo ainda, né? Inimigo 0001. Quer dizer, é muito difícil. Bem, eu não sou advogado do governo, então assim, eu não me sinto muito habilitado para responder. Mas eu vou dizer o seguinte, eu sou um dos que tem hoje uma enorme contrariedade com o governo. Porque nós temos uma presidente da República que não faz política, nós temos um sistema presidencialista. Você podia criticar o Lula em diversos pontos, mas o Lula é um craque para fazer política. A Dilma é ruim de serviço. Ela não é ruim de serviço, ela não faz política. Acho que ruim ela de serviço político, é isso que eu estou falando. É pior até, ela tem desprezo, parece, pela classe política. Então, assim, eu tenho senadores que são meus amigos do PSDB e também de outros partidos que dizem, tem um ano que eu não consigo falar com a presidente da República. Eu conversei uma coisa muito interessante com um ministro, que foi ministro desde a época dos militares, que ele disse a Dilma, olha, toda terça-feira o presidente militar recebia as pessoas importantes do Congresso. Na época militar, na época da ditadura. Então, essa falta de vontade política, essa falta de diálogo, evidentemente, principalmente no regime presidencialista, faz uma falta de credibilidade enorme para o governo. O momento é extremamente grave. Assim. Eu sou favorável à alternância de poder. Inclusive, há um tempo atrás, pouco antes da eleição, na época do Aécio, eu disse que a minha vontade, o meu interesse era votar no Aécio. Porque eu acho o Aécio preparado, o Aécio governou Minas Gerais. Eu sou mineiro, eu tenho uma amizade por ele, tenho carinho. Agora, achei que realmente me decepcionou um pouco também quando houve a união com os partidos da época antiga. Você via a televisão sem som, parecia que era a Arena que estava ali do lado. Então, nós precisamos renovar toda essa política. Eu não diria assim, defender o governo, hoje eu não sou advogado dele, mas essa arrogância, essa falta de diálogo fez com que o governo chegasse onde está. Essa arrogância da presidente Dilma, essa falta de diálogo, a falta de competência dos interlocutores, porque há interlocutores que só conseguem colocar bombas para explodir as pontes entre o Planalto e o Congresso. Na sua avaliação, isso é o que deixou essa crise ainda mais potente? São coisas distintas num determinado ponto. Quer dizer, a crise política ela vem sendo amadurecida, no meu ponto de vista, por essa falta de diálogo, há muito tempo. Agora, a crise, que eu diria que vem do Petrolão, ela está agravando a crise política. Porque você aí, é uma coisa extremamente negativa, você querer responsabilizar a presidente da República por essa crise. Eu não vi nada que chegasse perto dela. Eu acho que a Dilma é uma mulher íntegra, uma mulher correta, uma mulher que tem uma extrema boa vontade. Ela não gosta de política, então não devia ser presidente da República. É diferente, talvez fosse um bom técnico. Mas essa junção é muito ruim, Joyce. Esse momento é muito grave. O momento em que a pessoa está na rua hoje, um pouco sem saber também por quê. Está insatisfeito. Está subindo tudo, a inflação vindo, o desemprego. Nós estávamos há muito pouco tempo atrás num mundo que era muito interessante. Você via a confiança dos empresários. Eu advogo às vezes para empresários fora do Brasil. Você conversa com os empresários, eles estavam maravilhados. Eu tive em Paris recentemente um empresário que está abrindo um empreendimento no Brasil. Ele me chamou para jantar completamente perplexo. Falou, como é que eu vou fazer? Eu acabei de investir lá, o país mudou da noite para o dia. Não é da noite para o dia. Quem está acompanhando está vendo os sinais. Tem sinais internacionais, tem sinais que o governo não ia bem. Mas depois que estourou mesmo essa crise do Petrolão, aí que foi laceira abaixo. Esse jeitão de não fazer política, o jeito Dilma de governar, fez mal ao Brasil?
Eu não sei se fez mal, porque as conquistas sociais dos últimos tempos, para mim, são extremamente importantes. Mas são conquistas lá da época do ex-presidente Lula, mas, né? mas que estão sendo consolidadas em muitos outros pontos. Assim, o governo fala mal para a população. A única coisa que você lembra é que 30 milhões de pessoas foram incorporadas ao mercado de consumo. Isso é uma coisa fantástica. Mas os benefícios da saúde, os benefícios em várias áreas, ninguém sabe dizer. O que eu acho é que, politicamente, é necessária a alternância de poder. Uhum. Você não pode calcificar as instituições. Você não pode ter um Estado governado por o mesmo partido 20 anos, o partido governar o país por 30 anos. Há uma tendência natural das pessoas a começar a tratar a coisa pública de uma forma um pouco mais... Está tantos anos ali, entendeu? É como aquele juiz que um dia pegou o carro do cliente que estava apreendido e foi para casa. Quer dizer, então, está tudo muito errado nisso aí. Mas eu não acho que isso seja uma responsabilidade direta da presidenta, não. Ela tem o seu valor como administradora. Só que o momento é ruim. Por isso é que lá atrás eu disse, gente, antes de estourar tudo... Você acredita mesmo nisso? Desculpa, Cacai. Que há um valor como administradora? Olha o que o Brasil está passando. Uma crise, uma recessão que vai ser a pior dos últimos 20 anos, segundo os analistas econômicos. A taxa de inflação lá em cima, tem gente que já está conjecturando aí 2 dígitos, 10%, né? Aí para os próximos meses, para o próximo ano. A gente tem desemprego batendo na porta, a gente tem o país endividado, a gente tem a LDO que foi rasgada, com a ajuda do Congresso, que na verdade a grande lei de responsabilidade fiscal do governo. Quer dizer, tudo isso mostra que a administração foi mambembe. Né? A gente está colhendo frutos muito negativos. Joyce, você tem a vantagem de ser muito nova. Eu tenho a vantagem de já ter vivido muito. Eu já vi o Brasil acabar várias vezes e nunca acabou. O discurso que vai acabar é um discurso que eu já vi várias vezes. Eu era muito mais preocupado com isso. Claro que eu tenho uma preocupação com o momento que nós estamos vivendo. Mas o Brasil é muito maior do que isso, as empresas são muito maiores do que isso, as instituições estão sólidas. O Brasil é o único país do mundo ocidental que viveu o impeachment sem ter nenhum problema. Claro que tive um problema. Naquele momento o país acabou as 4 vezes. Eu era advogado da Zélia Cardoso de Mello, quando ela foi processada. Eles mataram a Zélia. Depois ela foi absolvida, a economia parou, morreu a economia. Não morreu, o país não... Ninguém quebra esse país. Mas não foi isso que eu perguntei. Eu perguntei, você falou, ela tem seus méritos como administradora. Com tudo isso, você realmente acredita que há mérito nessa administração? Eu vivi muitos momentos de crise em que parecia que o governo não tinha mérito nenhum. É que, evidentemente, que enquanto esse país está, aparentemente, para nós que estamos acompanhando na beira do abismo, tem um país enorme funcionando. Tem país que funciona em várias áreas. Isso é que eu quero dizer. Eu acho que esse pessimismo leva a piorar a situação. Por isso é que eu digo, quando eu converso com empresários lá fora hoje, eles estão assustados. Por quê? Porque a classe média que forma opinião, ela é cada vez mais assustada, cada vez e assustando mais. Eu prefiro dizer, até por isso foi que lá atrás eu levantei, talvez pela primeira vez, a necessidade de que não deixasse as empresas ir à bancarrota. Você falou, não, mas tem outras empresas que podem vir de fora. Não existe. Ontem eu tive uma informação gravíssima de um pessoal ligado à Marinha que os estaleiros estão fechando. As pessoas contratadas estão sendo demitidas. Existem contratos em andamento em algumas áreas que é impossível chegar uma empresa e assumir no meio do caminho. Você não tem como trocar a roda com a bicicleta andando. Entendeu? Assim, então, tem que ser apuração? Claro que tem. Tem que dar autonomia plena? Óbvio que tem. Tem que fazer o direito de defesa? Claro que tem. Mas tem que tentar fazer com que isso não dê um tiro no país, mais do que está sendo dado. Essa é a minha preocupação. Não estou falando em nome das empresas, estou falando em nome das milhares de pessoas que estão desempregadas, das obras que estão parando, em nome daquele motorista de táxi que falou, olha, está funcionando maravilhosamente bem. Se essa empresa sair daqui, não sei para onde vamos. Bom, a gente tem aí ainda na lista o amigo Zé Dirceu. No mensalão, você não quis saber de advogar para o Zé Dirceu. Falou, contrata aí um advogado do PSDB. Ligado ao PSDB que é melhor para você. Zé Dirceu, de forma recorrente, apareceu de novo. Eu digo amigo do Cacai, não meu. Né? Dessa vez vai advogar para o Zé Dirceu. Se ela fala isso, ela é mandada embora da vida. Se eu falo isso, o que ele é meu amigo? Que é seu amigo? Eu quero uma entrevista, Zé Dirceu. Eu quero uma entrevista, olho no olho, que nada. Isso eu lhe dizer, realmente no começo, quando começou a investigação do mensalão e que eu comecei a estudar o que existia, eu pressenti que esse processo seria politizado. E realmente, eu sou amigo do Zé, gosto muito dele, acho a pessoa mais preparada político que eu já convivi.
acho que o preparo dele fez com que ele entrasse na mira de tiro, e foi um dos motivos que ele colocaram naquele julgamento, que infelizmente foi um julgamento fora da curva, como disse o ministro Luiz Roberto Barroso, porque eles fizeram a subleitura da teoria do domínio do fato para condenar o Zé. Mas eu não quero discutir isso aqui, porque já está cumprindo pena e tal. E realmente eu disse para ele, falei, Zé, o ideal é que você consulte alguém ligado ao PSDB. Eu indiquei o ministro Zé Carlos Dias, que foi ministro da Justiça do Fernando Henrique, que é um grande advogado, uma pessoa que me ajudou enormemente na minha profissão, e eu achava que... E o que ocorreu? Houve uma politização enorme do processo. O Zé Carlos não podia, que já advogava por rural, então nós indicamos o Juca, que é um grande advogado, e o Juca não é PSDBista de todo, mas é paulista, aqueles paulistas que parece PSDBista. Eu senti um leve tom de crítica aqui. Não. Aqueles paulistas não é verdade. PSDBista. Eu adoro ele, é um grande advogado. Sou curitibana, viu? Então, eu sei disso. Mas então teve esse momento, sem dúvida. Hoje, eu não estou acompanhando com um olhar de advogado, até porque não tenho tido tempo, tenho conversado com o Zé, eu não tenho acompanhado, ele está tranquilo, porque... Segundo me disse, o que está sendo investigado já foi investigado umas 3 ou 4 ou 5 vezes, então eles quebram o sigilo dele, mas poderia pegar na investigação passada, já está quebrado, eles fazem a investigação da Receita Federal, podia pegar o trabalho para não gastar gente, tem muita gente para ser investigada, mas eles têm uma preferência pelo Zé, acho que dá um certo charme. Então você não vai entrar nessa com o Zé? Na verdade, eu hoje mal consigo advogar para as pessoas que estou advogando. E você nem me respondeu se vai pegar mais uns senadores aí para vai ter um momento que você não pode pegar muita gente no mesmo processo, não, porque é ruim. Tem um monte de gente querendo ser inocentado. Você diz, nunca um cliente meu foi condenado. Tem muito senador que está na fila, me escolhe, né? Não é assim. Na verdade, eu troco ideia com amigos, que são senadores e tal. Tem alguns clientes já, tem outras pessoas que nós estamos discutindo. Porque, veja bem, é um processo muito grande, é um processo longo. Você imagina se isso der, além de tudo, CPI, der, além de tudo, o Conselho de Ética. Eu tenho uma tradição do meu escritório é pequeno. Nós fizemos a opção para fazer... são poucos advogados, todas as causas nós tratamos em conjunto, nós discutimos todas as teses, todas as causas passam também por mim, eu assino todas as peças, eu faço sustentação oral. E para isso tem que existir uma forma de você fazer uma seleção. Olha, de 20 casos que procura, a gente pega um caso. Eu não quero fazer um escritório de massa, um escritório grande. Eu prefiro ter um escritório pequeno e tratar os casos pessoalmente. Muito bem. Vamos mudar de assunto. Vamos lá. Muita poesia, muito vinho, muita festa. Felizmente. Cacai, que é conhecido como um bom baladeiro, né? Não, baladeiro não. Brasília, eu sou um boêmio, a moda antiga. Expandindo os negócios na área da gastronomia. Na realidade, eu comprei parte do Piantella tem 17 anos, agora comprei, sou dono sozinho e tal. Porque eu brinco que tem o Piantas ainda. E o Piantas, que era Expande, que agora virou Piantas, que eu acho que é a casa mais charmosa de Brasília, realmente é muito legal. Tem uma parte externa que parece que você está na Toscana e tal. Mas eu gosto de brincar que eu ia tanto lá, bebia e comia tanto, ficou mais barato, entendeu? eu ficar dono. Mas é um prazer, eu não toco administração, nem sei o que está acontecendo no restaurante, nem tempo eu tenho, evidentemente. Mas eu gosto de cantar, lá tem um piano, eu tenho um pianista, o Mariozinho, que é uma maravilha, então eu me permito viver a vida. Eu acho que... Um dia desse você estava ali ensaiando com o Zezé de Camargo e Luciano, também tinha o Roberto Carlos, né? Cada hora você está com um famoso. Isso, na verdade... Alcione, você deu uma canjinha, Alcione veio numa festa na sua casa. Exatamente. Né? Uma baita festa, Exatamente. super badalada, ela cantando e você dando uma palhinha também. Isso, as pessoas às vezes não entendem isso, assim, acho que primeiro que as pessoas se levam muito a sério. Eu me levo a sério na medida certa. Eu acho que se eu quero cantar, eu posso cantar. Então eu ontem eu estava conversando com 2 ou 3 senadores, um ministro do Tribunal de Contas, e comentando que a vida estava corrida, eu falei, gente, eu fui ao Cruzeiro do Roberto Carlos e ganhei o concurso de melhor cantor amador pelo público. Aplauso. Quer dizer, esse é melhor do que ocupar a tribuna do Supremo, entendeu? E as pessoas não se dão esse direito, eu me dou. Eu gosto disso, eu tenho amigos, e eu tenho outra coisa que eu também preservo. Eu viro amigo dos meus clientes. Eu fiquei muito amigo do ACM, eu sou muito amigo do Sarney, tenho um maior carinho por ele, sou amigo do Zé Disseu. Então, assim, eu acho que a vida tem que ser vivida de uma maneira que você se sinta bem. Se você faz o que gosta, às vezes as pessoas falam, como é que você consegue trabalhar 18 horas por dia? Às vezes, no momento de crise. Eu falei, eu não noto que estou...
Agora, na hora de estou trabalhando, preciso parar para almoçar, eu paro, tomo um vinho, converso outras coisas. A gente tem uma maneira de trabalhar no escritório que quando a coisa está muito tensa, a gente vai para um restaurante, eu faço aqui no meu escritório, com um garçom, com um vinho servido, com uma boa comida, e conversa durante o almoço. Quer dizer, não é você ter que parecer que trabalha muito, você trabalha de acordo com a necessidade do momento que você está trabalhando, mas não pode deixar de viver a vida. Eu acho que isso é fundamental, eu acho que sem isso não vale a pena. E a poesia sem dúvida nenhuma, eu diria que é uma fuga que eu tenho. Gosta mais de poesia, de cantar ou de advogar? Os três. Eu gosto de fazer os três. Poesia eu leio pelo menos quase todo dia. As três coisas eu faço quase todo dia, porque na verdade a advocacia, mesmo no final de semana, mesmo quando você está no exterior, você está pensando o caso, você está elaborando uma defesa. No dia que eu tenho julgamento, por exemplo, se for um julgamento grande, às vezes nem no dia anterior eu venho ao escritório. Às vezes eu estou nadando e estou pensando no que vou falar. É uma forma de trabalhar de qualquer forma. Não dá muito para dissociar, não, porque eu acho que, de certa forma, quando eu fiz 50 anos, eu resolvi escolher. Primeiro, eu me dei um presente que eu achei muito legal. Eu contratei uma professora de literatura em Belo Horizonte, pedi a ela para fazer uma pesquisa no sebo de todos os livros de poesia, em todos os sebos de Belo Horizonte. Ela fez uma pesquisa e encontrou 700 e tantos livros. Mandou a lista, eu comprei 500. Eu me dei de presente 500 livros de poesia. E quando eu fiz 50 anos, nessa época, eu fiz um convite, que foi um convite que eu achei super legal, que eram as poesias que acompanharam ao longo da vida. Eu queria 50, não consegui ficar em 50, ficar em 75 poesias. E eu escrevi isso, quer dizer, a poesia acompanha a vida da gente. A tristeza é que antes eu lia muito mais Fernando Pessoa, e hoje eu leio mais Nelson Grier, eu leio mais, nem Nelson Grier, hoje eu leio Processo. Isso é um problema, os processos são tão grandes que tira a gente desse mundo mais lúdico aí. Todo criminalista é vaidoso? Cacá é vaidoso demais? Eu acho que, quando eu falo para estudante, eu falo o seguinte, olha, um dos maiores problemas da advocacia é a vaidade. E é quase impossível não ser vaidoso, porque, veja bem, é a única profissão que você, em todo caso, tem um contratado do outro lado para dizer o que você está errado, ou então um membro do Ministério Público que é preparado em um concurso difícil para dizer que você está errado. Então, todo ato seu, por definição legal, tem que ter o contraditório, vai ser questionado duramente por alguém que às vezes é mais preparado que você. E o pior, tem um juiz danado lá em cima para dizer quem está certo. Então é impossível você subir à tribuna do Supremo para falar sem exercer, de certa forma, a vaidade. Eu acho que o jogo da advocacia criminal existe, você tem que ter uma sensibilidade assim, para entender o caso, você tem que ter sensibilidade para entender o cliente, porque, veja bem, você vai representar a vida daquela pessoa. Essa sensibilidade, quando você acha que conseguiu aqui, depois você tem que passar de uma forma para o juiz, que também é um convite. Então, há um jogo de sedução em tudo isso, inevitavelmente. Você tem que ter a técnica, você tem que conhecer o processo penal, e você tem que conhecer a vida do cliente. É uma coisa muito interessante. Eu acho que a necessidade de você estar permanentemente... Eu, por exemplo, atuo pelo fato de morar em Brasília, junto aos tribunais superiores há muitos anos, advoguei para mais de 60 governadores. Com isso vem a mídia junto. É impossível não ter vaidade. Se você admitir que não tem, no meu ponto de vista, a pessoa está errada. O que você quer ainda, Cacai? Quem é Cacai? Quem é o seu Antônio Carlos de Almeida Castro? Olha, o que eu mais gosto profissionalmente hoje é de ter voz, de poder falar. Eu me lembro que quando, no final da campanha do Serra com a Dilma, existia uma hipocrisia enorme sobre a questão do aborto. Era uma coisa inacreditável ver duas pessoas com formação humanista, duas pessoas com formação de esquerda, que o Lula nunca foi de esquerda, mas a Dilma é de esquerda. Essas pessoas deixando de debater um problema seríssimo de saúde pública, milhares de mulheres morrem porque não têm acesso, ninguém é favorável ao aborto, mas tinham que discutir aquela questão, e eles fugiam do debate como o diabo da cruz. Eu me lembro que eu liguei para a Veja, para a Folha, e falei, olha, eu quero escrever um artigo sobre isso. E escrevi um artigo, eu fiz 3 abortos, que foi muito criticado, mas pelo menos a importância para mim é ter voz. Isso é o que eu acho mais importante na minha vida profissional. Eu falo, olha, muitas vezes me perguntam, Cacai, você não quer ser candidato ao senador? Você não quer ser candidato ao executivo? Eu jamais seria um bom político. Eu prefiro ficar
do lado de fora fazendo uma política institucional. E principalmente isso, eu acho que como advogado eu consigo falar não só para os três poderes, e principalmente para o judiciário, que é o meu foco principal, mas também ter voz para falar, para alertar isso. Olha, não acredite que essa necessidade de ouvir a voz das suas é importante, embora todo mundo esteja querendo ouvir a voz das suas. Você tem que ouvir, mas no processo penal ela tem que estar só para que as pessoas sintam qual é o ambiente, mas tem que julgar de acordo com o que está nos autos. Muito bem. Antônio Carlos de Almeida Castro, resolvedor-geral da República, bom vivan, vaidoso, que tem um trânsito danado ali entre o Planalto e o Congresso e que agora também está advogando aí nesse caso do Petrolão, da Lava Jato. Obrigada pela entrevista, viu, Cacá? Até a próxima. Obrigado a você, uma alegria enorme para mim. Aqui em TVeja, tvdeveja.com, você já sabe, a gente tem lá do seu e a programação não para, então já já a gente se vê. Tchau.